Amém. Amados, eu convido a você nessa noite a abrir a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 11, e o tema a qual o pastor me passou para ser ministrado nessa noite é Vencendo as adversidades da vida. Vencendo as adversidades da vida. João capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, Maria, 32, amém? Todos acharam? Glória a Deus. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés e dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ele vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que ele não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Deus, diante de nós a tua palavra, e peço ao Senhor misericórdia sobre a minha vida, que diminua eu, que cresça o Senhor, que o meu eu neste momento, ó Senhor Deus, seja anulado pela tua glória, e que o Senhor dos altos céus venha derramar bênção sem medida sobre a sua igreja, e que seja eu, ó Senhor Deus, um mensageiro do Senhor, que não saia de meus lábios nenhuma palavra que seja meramente minha, mas revelada pelo teu Santo Espírito para a edificação da igreja, em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler um trecho de um livro que eu achei muito interessante, como introdução, que diz assim: precisamos da compreensão de que nossa história não termina com a agonia do sofrimento. O final sempre será um final feliz em Cristo. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos. Romanos 6,8. Nossa vida terrena, como todo mortal, será de momentos bons e ruins, de ganhos e perdas, alegrias e tristezas. Mas rumamos para um lugar onde não haverá choro nem tristeza, para uma eternidade com Deus. Fecha aspas. Livro do pastor Adriano Rocha, quem conhece? Sofrimento, como lidar. Amados, quando foram dar a notícia a Jesus de que Lázaro havia morrido, ele estava num lugar não tão distante assim, mas eu creio que ele demorou esse tempo para chegar, para que as pessoas definitivamente entendessem de que o seu poder, o poder do Cristo, está até mesmo sobre a morte. E as suas irmãs já desesperadas, porque Lázaro já havia falecido há 4 dias, e para todos que estavam ali, nada mais poderia ser feito. E todos choravam, e até as pessoas ao redor se comoviam pelo sofrimento da família. E quando Jesus chorou, ele
Ele não chorou simplesmente pela perda de Lázaro, porque ele sabia que o ressuscitaria, mas ele chorou porque observou naquelas pessoas uma incredulidade, uma falta de crença, uma falta de fé, de que Cristo tinha verdadeiramente o poder sobre a morte. E as pessoas questionavam o porquê a demora de Cristo. E as pessoas estavam ali, os fariseus, os homens da religião, os religiosos da época estavam ali torcendo para que verdadeiramente o milagre não viesse a acontecer. Para que verdadeiramente Lázaro permanecesse ali naquela caverna enterrado. E quando a palavra de Deus diz que Cristo orou, ele orou em voz alta justamente para que as pessoas que estivessem ali do lado pudessem entender o que ele estava falando, entender e ver o propósito da qual a comunhão ele tinha com Deus. E ele deu uma ordem e Lázaro saiu. Quando Lázaro já morto ao quarto dia, Jesus produziu ali naquele momento um milagre, o da ressurreição. Aquilo que parecia o fim foi apenas parte do plano de Deus para mostrar que Ele tem o controle de tudo, inclusive da morte. Amados, para vencermos as adversidades desta vida, primeiramente nós precisamos nos aliançar com Cristo, nos agarrar ao Senhor, nosso Deus. A fé que muitas das vezes está adormecida dentro do nosso ser, ela tem que ser testada para que ela possa florescer. C.S. Lewis disse o seguinte: somente o perigo eminente atesta a nossa fé. Eu me lembro que algumas vezes ministrando para os casais na nossa reunião de grupo, e falando justamente de fé, e falando justamente de interagir com o Senhor, e falando justamente de viver por essas adversidades que nós passamos dentro da nossa casa, seja em que âmbito for, criação de filho, ou seja financeira, ou seja uma enfermidade, seja ela qual for. Quando você tem um carro na garagem, você tem um bom plano de saúde, o seu filho fica doente, qual é a primeira coisa que você faz? Coloca-o dentro do carro e vai levá-lo ao hospital onde cobre o seu plano. Eu lembro que nós fomos fazer uma visita a uma irmã, um casal, em Itaboraí, eu não me lembro nem mais o lugar. Eu entrava dentro de terra, era mato para tudo quanto é lado. Eu andei uns 5 quilômetros até chegar à casa desse pessoal. E conversando ali com eles a respeito de muitas coisas, de muitas questões da vida, eles contaram para mim uma história em que ficou gravado porque naquele momento ali o seu filho estava passando mal, se engasgou, já estava ficando roxo, já não tinha mais o que fazer, botaram de cabeça para baixo, bateram nas costas, fizeram de tudo para que aquele menino viesse soltar aquilo que estava preso à sua garganta. E o garoto começou a ficar mole e nada mais podia ser feito. Distante, não tinha um carro, nem plano de saúde. Só restou uma coisa, amados: clamar, orar, invocar a presença de Deus. E houve um manifestar de Deus ali naquele lugar, e aquela criança, do nada, ela cuspiu aquilo que estava a sufocando, e puderam ver ali o agir de Deus. E esses momentos que nós passamos das adversidades, nós só conseguimos vencer primeiramente se nós estivermos aliançados com o Senhor. Às vezes as coisas parecem não ter mais jeito, às vezes o nosso problema parece já estar há 4 dias numa caverna com uma grande pedra, onde as pessoas que estão ao nosso redor, muitas das vezes, torcem para que você, para que eu, para que nós venhamos a nos dar mal. Torcem muitas das vezes para ver o nosso fracasso. Torcem muitas das vezes para ver a nossa tristeza. Torcem muitas vezes para ver a nossa agonia, o nosso sofrimento.
e batem nas nossas costas, dizendo ser o nosso amigo, dizendo ser o nosso irmão, mas com um sorriso sarcástico por trás, querendo ver a nossa derrota. Existem coisas que nós podemos fazer no momento de adversidade. Nós não devemos estar de braços cruzados, chorando, sem nada fazer. Para vencer as adversidades da vida, nós precisamos, segundo ponto, reagir. Ter ânimo, ter coragem, ter ousadia e mudar alguns hábitos na nossa vida. Eu tenho passado por esse momento também de recesso, de uma vida financeira muito apertada. E onde então eu ia para o trabalho e não levava marmitinha. Eu comia na rua. Cortei. Estou levando marmita. Mas tem gente que não consegue ver e entender esse tipo de coisa. Não, vou levar marmita porque marmita é coisa de peão. E eu não sou peão. E ninguém pode saber que eu estou passando por problema. Ninguém pode saber que eu estou passando por dificuldade. Então vou continuar almoçando, vou continuar lanchando naquele mesmo lugar em que eu almoçava, em que eu lanchava, porque ninguém pode saber que eu estou passando por essa dificuldade. Então nós precisamos mudar, no momento de adversidade, coisas na nossa vida, coisas dentro de nossa casa. Se você antes tinha dinheiro e conseguia pagar R$500 de uma mensalidade do colégio do seu filho, que estudava na Santa Mônica, apertou, não adianta deixar a criança lá. Tem que tirar ela, coloca num colégio mais humilde, que a prestação, que a mensalidade seja um pouquinho menor. A adversidade, o momento ruim, chega para todo mundo. Chega para você e chega para mim. O momento difícil, ninguém está livre de passar por essas adversidades. Mas tudo depende de como nós vamos reagir quando ela chega em nossa casa, quando ela chega em nossa vida. Nós achamos que Jesus deve fazer de tudo. E nós cruzamos os braços e começamos a chorar e a questionar a Deus o porquê essas coisas têm acontecido na nossa vida. Quando Jesus foi até aquela caverna e clamou ao Senhor pela ressurreição de Lázaro, quem foi que tirou a pedra? Foi Jesus? Não. Ele pediu para que tirassem a pedra. E quando ele clamou ao Senhor e Lázaro veio, saiu daquela caverna, a pedra já removida, ele estava com ataduras em todo o corpo. Ele tirou ataduras? Cristo? Não. Ele mandou com que tirasse. E disse, vá em paz. Sabe onde Deus age? Quando nossa possibilidade de agir termina. O que você tem que fazer, você tem que fazer. Está passando dificuldade em casa com um filho? Quem tem filho aí de 10, 12, 13, 14 anos? Está osso? Lá em casa também está. Lá em casa está osso, o dia agora está o garoto. Rapaz, passou Jesus na causa. Tem que procurar ajuda, conselhos, para saber como que você vai lidar com essa situação, como que você vai ensinar o seu filho, como que age nessa determinada situação em que ele traz para você. Nós temos que aprender a lidar com essas coisas. E observamos que na ressurreição de Lázaro, Cristo simplesmente ordenou a ressurreição, o milagre de Lázaro. Por quê? Porque ninguém ali poderia fazer. Marta não poderia fazer, Maria não poderia fazer, os religiosos não poderiam fazer, ninguém podia fazer. Somente Cristo, que tem domínio e poder sobre a morte. Então, aquilo que era impossível, Deus agiu e fez por intermédio de Cristo. Mas tirar a pedra, tirar as ataduras, não coube a ele, coube aos homens.
as pessoas que estavam ali. Então, amados, vamos nos levantar, vamos nos erguer, vamos parar de chorar as mágoas e vamos levantar a cabeça e vamos marchar, porque Cristo é conosco, porque Ele está ao nosso lado. E quando Ele dá uma ordem, a tua palavra não volta atrás. E se Ele tem algo determinado para a sua vida, se Ele tem algo determinado para a minha vida, essa bênção vai chegar. Não é a adversidade, não é o problema que vai fazer com que as promessas de Deus se afastem de nossa vida. São as nossas atitudes que afastam Deus de nossas vidas. São as nossas atitudes que nos afastam do Senhor ou nos aproxima dele. Tudo depende de como nós agimos. Tudo depende de como nós andamos com Deus. E no versículo 40, ele disse que se a gente crer, se nós crermos, de que verdadeiramente Ele é o Deus do impossível, de que verdadeiramente, se nós andarmos com Ele, venceremos a adversidade, nós veremos a glória de Deus, porque sabemos que Ele é poderoso, sabemos que Ele é um Deus do impossível, sabemos que Ele tem o melhor para a nossa vida. Contudo, muitas das vezes, no meio da adversidade, nós não temos fé o suficiente para crer no impossível. Para crer num Deus em que pode fazer de tudo por você, quando você tem um compromisso com Ele, quando eu tenho um compromisso com Ele, quando nós temos um compromisso com Ele. Abra sua Bíblia comigo em Romanos 8. De 31 a 39. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amados, se Deus é por nós, se Ele luta as nossas pelejas, se Ele é um Deus que Ele prometeu que Ele estaria conosco, se Ele fez algo tremendo, foi entregar o teu filho por mim e por você, quanto mais Ele nos fará? Quanto mais Ele fará por nós? Paulo declarou que ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias. Ele disse que ele aprendeu. As adversidades, elas estão sobre a nossa vida, e para a gente vencer, nós precisamos aprender com ela. Nós precisamos aprender com as adversidades. O supermercado Carrefour, acho que foi ele o primeiro, começou com aquele negocinho de você levar a propaganda do mercadinho, né?
Se o preço tivesse menor, eles faziam o quê? Cobriam a oferta. Eu não fazia isso. Arrumo um monte de encarte, gente. Quem está atrás de mim sofre para passar a conta, porque o negócio apertou. E a adversidade me ensinou o que com essas coisas? Eu posso economizar muito para ter um dinheirinho guardado para uma viagem mais tranquila, para um investimento em alguma coisa que eu ainda não conquistei, para dar um presente melhor para minha esposa, para fazer uma viagem um final de semana. Então, Paulo diz que ele aprendeu a viver em todas as circunstâncias. Ele aprendeu a viver com dinheiro no bolso e sem dinheiro. Ele aprendeu a dormir no hotel 5 estrelas e dormir no chão. Ele aprendeu a ser exaltado, a ter honra, mas também aprendeu a ser humilhado, a ser abatido. Em todas as circunstâncias, Paulo soube viver, porque ele aprendeu. Então, para vencer a adversidade da vida, nós dependemos e precisamos aprender com ela. Em Jó, se você puder, abra a Bíblia aí. Jó no capítulo 42. Jó 42. Versículo 1 ao 5 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Em tempos difíceis, gente, as promessas de Deus, elas não se apagam. Jó, durante seu momento de aflição, questionou muito a Deus, e até mesmo os seus amigos questionavam por que ele passava por aquele momento de aflição. Porém, no fim de tudo, ele entendeu o propósito de Deus, ele entendeu o propósito do Senhor para a sua vida, e ele tem um diálogo com o Senhor, ele se humilha perante Deus, ele dá honra e glória ao Senhor, e diz: Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que nenhum dos seus pensamentos eles podem ser impedidos. A promessa de Deus para a sua vida não pode ser impedida. Aquilo que Deus já planejou, já orquestrou para você, aquilo que Ele já direcionou para a sua vida, a adversidade não pode tirar, a adversidade não pode remover, a adversidade não pode impedir aquilo que Deus já preparou para você. E ele diz assim, por isso falei do que não entendia. E quantas das vezes nós falamos aquilo que não entendemos? Porque murmuramos, porque questionamos, porque queremos entender muitas das coisas sem ter a revelação de Deus, sem ter a revelação da glória de Deus para nossas vidas. E ele pôde entender isso, que ele começou a descobrir coisas maravilhosas que ele ainda não compreendia. Então ele só pôde compreender, ele só pôde aprender no tempo de adversidade. No tempo onde estava tudo ruim para a vida de Jó. E ele fala assim: Deus, eu quero mais aprender de você. No versículo 4 ele diz: eu quero que tu me ensinas mais. Eu quero aprender mais de ti. Eu quero saber da tua essência. Eu quero saber do teu querer. Eu quero saber do teu propósito. Eu quero saber daquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida, para a vida da minha família. Por isso que Paulo nos ensina que no momento de tribulação nós temos que nos alegrar no Senhor, porque ela gera em nós crescimento, ela gera em nós aprendizado, ela gera em nós
uma capacidade tremenda de ter a comunhão com Deus, de ouvir a voz do Senhor e de sentir Deus falar ao nosso coração e de ser revelada a nós a glória de Deus, a vontade de Deus, que muitas das vezes nós não entendemos quando está tudo bem, quando está tudo legal na nossa vida, quando nada está dando errado. Mas Jó, nesse momento, ele pediu ao Senhor para que o ensinasse um pouco mais. E prova disso é que no versículo 5 ele diz assim: olha só, eu te conhecia somente com os meus ouvidos. Eu te conhecia, Senhor, somente daquilo que eu ouvia falar do Senhor, do Deus tremendo que o Senhor é, do Deus maravilhoso que o Senhor é, do Deus que criou os céus e a terra, mas hoje eu tenho intimidade com o Senhor. Hoje os meus olhos te contemplam, hoje os meus olhos te veem, hoje eu consigo enxergar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E o que Deus fez com Jó, amados? Restituiu Jó tudo que ele havia perdido. E quando a gente lê no dicionário, se a gente for lá no Aurélio, procurar no dicionário, restituir quer dizer trazer de volta de uma forma original daquilo que foi perdido. Mas quando nós entendemos que o restituir do Senhor vem de forma melhorada para a nossa vida. Eu não sei o que você perdeu, eu não sei nesses momentos de adversidade o que foi embora na sua vida, mas eu sei de uma coisa: se você permanecer firme no Senhor, se você permanecer com um alvo para Jesus Cristo, se você permanecer com a sua vida lançada aos pés do Senhor, Ele vai restituir, Ele vai trazer de volta tudo aquilo que foi embora de uma maneira muito tremenda, muito melhorada. Aquilo que era bom vai ser melhor. Basta você crer. Basta você entender aquilo que Deus tem para revelar para a sua vida. Em Romanos 8,18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente, desse momento que passamos, dessas adversidades, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Para vencermos essa adversidade, nós temos que entender que nós precisamos estar debaixo da vontade de Deus para que Ele, nesse momento, Ele venha revelar a sua glória para cada um de nós. Amém, amados?